Muito bem. Irmãos, eu quero, neste momento, convidar você para pegar a sua Bíblia, tá bom? Se a sua Bíblia está no celular, abre ela e deixa aberta no celular. Se você trouxe o tablet, também você pode abrir no seu tablet. Se você trouxe a sua Bíblia em papel, abra aí a sua Bíblia em papel. E nós vamos estudar a palavra de Deus. E eu quero fazer uma oração convidando a Deus para nos abençoar e nos iluminar. Feche seus olhos e vamos conversar com o Senhor. Querido Deus, nesse momento, nós vamos abrir a sua palavra. E eu quero pedir ao Senhor que nos ensine nesta história. Porque essa história, Senhor, é cheia de ensinamentos. Amém, Jesus. E nós precisamos aprender mais do Senhor a cada dia. Então, Pai, dá-nos o Teu Santo Espírito. Ilumina a nossa mente para compreendermos o que está escrito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o tema da minha mensagem de hoje... Cadê meu amigo Cristiano? Ok. O tema da mensagem de hoje é um tema muito especial e, como disse, é um tema cheio de lições e de aprendizado. Não é um tema desconhecido, é um texto muito conhecido e a gente conta essa história para os nossos filhos, a gente conta essa história para os amigos, a gente cita essa história em vários momentos quando a gente quer transmitir conhecimento. E eu quero meditar um pouquinho nessa história com você. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 5. O tema da mensagem de hoje é o último banquete de Belsazar. Daniel chapter 5, Daniel capítulo 5, e eu quero ler com você. Nós vamos fazer uma leitura, tá bem? Nós vamos fazer uma leitura extensa desse capítulo. Nós vamos ler o capítulo todo, tá bem? E nós vamos fazer uma leitura bastante produtiva. Vamos gastar um tempo aí das considerações para a gente ler o texto. Eu não sei se você teve tempo essa semana de ler a palavra de Deus bastante, ou se leu só um versículo, ou se leu mais de um versículo, ou se decorou textos. Cada um tem um estilo de vida com Deus, cada um. E a gente não deve julgar a ninguém. Há pessoas que têm o costume de ler um texto bíblico por dia, colocá-lo na mente e pensar nele o dia todo. Que mal tem isso? Nenhum mal. Há pessoas que leem 3 capítulos por dia e faz o ano bíblico. Não há nenhum mal nisso. Parabéns. Há outros que gostam de ler através das histórias, faz o ano bíblico por histórias. Igual agora existe um ano bíblico de 52 semanas, muito interessante, e ele vai através de histórias, é super interessante esse ano bíblico. Inclusive, possivelmente nós vamos trazê-los aqui para os desbravadores. Mas cada um tem seu estilo de ler a Bíblia. E é louvável a forma que você lê. O importante é que você leia, tá bem? E essa história é uma história muito especial. E talvez você não tenha tido a oportunidade de ler muito a Bíblia durante a semana. Então nós vamos ler agora uma história completa. E eu quero convidar você de olho na Bíblia e siga aí a leitura. A escritura na parede. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, presta atenção nessa expressão, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que nelas bebessem o rei e os seus grandes e suas mulheres e as concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro, que foram tirados do templo, da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e as concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante, apareceu uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro, na caiadura da parede,
do palácio. Caiadura, para quem talvez não conhece essa expressão, é na pintura, né? Na pintura da parede. Continuando, no mesmo instante, ok? Na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Preste atenção nesse ponto, porque a Bíblia não diz que todos viram. A Bíblia diz que o rei viu. Tá bem? O rei viu. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler essa escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura. Então o rei viu a mão, mas os outros não viram. Aqueles que estavam presentes apenas viram o que estava escrito, mas não viu quem estava escrevendo. Mas o rei viu. Qualquer que ler a escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço, uma corrente, né? Um pendente, e será o terceiro no meu reino. Porque o primeiro era ele, esposa, e o próximo. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isto, se perturbou muito o rei Belsazar, e mudou-se-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente, não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus, dos feiticeiros. Versículo 12. Porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Belsazar. Chame-se, pois, a Daniel, e ele te dará a interpretação. 13. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel, como cativo de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá, tendo ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência, excelência e sabedoria. 15. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e os encantadores, para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar o quê? A interpretação destas palavras. 16. Então, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço e serás o terceiro no meu reino. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes, 17, os teus presentes fiquem contigo e dá os teus prêmios a outrem. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus, o Altíssimo deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e grandeza, glória e majestade. Depois nós vamos ver em que momento isso foi confirmado, tá bom? E majestade.
por causa da grandeza que lhe deu. Povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria e a quem queria deixar com vida, a quem queria exaltar, exaltava, e a quem queria batia. Quando, porém, agora preste atenção nesse restante da leitura. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, ele foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Nós sabemos que Nabucodonosor passou a viver como quem? Quando ele decidiu se exaltar? Como um animal, tá certo? Como um animal. E aí diz o texto, ele foi expulso dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Deram-lhe a comer a erva como os dos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo. Até que reconheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constituiu sobre ele. Agora olha o que Daniel vai dizer a Belsazzar. Tu, Belsazzar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isso, e te levantastes contra o Senhor do céu. Pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida. E a todos os teus caminhos, a ele você não glorificou. 24. Então, da parte dele, foi enviada aquela mão que traçou essa escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, mene, tekel, parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene quer dizer, contou Deus o teu reino e deu fim nele. Tekel, pesado fostes aonde? Na balança. Pesado fostes na balança e foi achado em? Falta. Em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. 29. Então mandou Belsazzar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusesse na cadeia de ouro no pescoço, proclamasse que passaria a ser o terceiro do governo do seu reino. 30. Naquela mesma noite foi morto Belsazzar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino da Babilônia.